Às vezes a vida coloca duas pessoas frente a frente. Uma acredita que tem tudo. A outra só quer trabalhar em paz. Essa é a história de um milionário poderoso e de um entregador simples, que foi humilhado bem na porta de casa. O que ninguém imaginava é que um detalhe pequeno, quase invisível, faria esse milionário entrar em choque. Antes de começar, me conta aqui nos comentários. De qual cidade ou país você está assistindo essa história? Eu leio e respondo todos, porque a história que eu vou te contar agora vai te emocionar profundamente. Assista comigo. O portão era alto, de ferro escuro pesado, daqueles que não se abrem para qualquer um. Do lado de fora, embaixo do sol forte da tarde, estava Lucas, um entregador comum. Camisa simples, mochila nas costas, mãos marcadas pelo trabalho diário. Ele conferiu o endereço pela terceira vez no celular. Era ali mesmo. Respirou fundo e tocou a campainha. Dentro da casa, o som ecoou por alguns segundos, até que passos firmes se aproximaram. O portão se abriu só o suficiente para revelar um homem alto, bem vestido, expressão dura. Era Eduardo, um milionário conhecido na cidade, dono de empresas, respeitado e temido. É o quê? Perguntou ele sem sequer olhar direito para o entregador. Lucas respondeu com educação. Boa tarde, senhor. Entrega para Eduardo Moreira. O milionário fez uma careta. Olhou de cima a baixo. Não vê que esse tipo de gente não entra aqui? Falou em voz alta como se Lucas não estivesse ali. Algumas pessoas passavam na rua. O entregador sentiu o rosto queimar. Senhor, eu só preciso que o senhor confirme o recebimento. Eduardo soltou uma risada curta, daquelas que machucam mais que um grito. Você acha mesmo que eu vou perder meu tempo com isso? Jogou a caixa de volta nas mãos de Lucas. Deixa isso aí no chão e vai embora. Lucas ficou parado por um segundo. Não por revolta, mas por vergonha. Mesmo assim, abaixou a cabeça. Colocou a encomenda no chão com cuidado. Quando se virou para ir embora, algo aconteceu. O milionário percebeu um detalhe. Pequeno. Simples. Mas impossível de ignorar. Preso ao pulso do entregador. Havia um objeto antigo, gasto pelo tempo. Eduardo franziu a testa. Aquele detalhe. Não fazia sentido nenhum estar ali. O coração dele acelerou, porque aquilo despertou uma memória que ele achava enterrada para sempre. Às vezes a gente julga alguém em segundos, sem saber a história inteira. E às vezes, um detalhe pequeno é capaz de derrubar anos de orgulho. O portão continuava entreaberto, mas agora algo tinha mudado. Eduardo já não olhava mais o entregador com desprezo. O olhar estava preso no pulso de Lucas. Espera, disse ele com a voz mais baixa. Onde você conseguiu isso? Lucas estranhou a pergunta. Instintivamente, puxou o braço para perto do corpo. Isso? Respondeu. É meu desde criança. O milionário sentiu um nó na garganta. Aquele objeto antigo não era comum. Não era algo que se comprasse em qualquer lugar. Era único. Eduardo abriu o portão um pouco mais. Pela primeira vez saiu da sombra da casa e pisou no sol. Como você se chama? Perguntou agora num tom quase contido. Lucas, senhor. O nome bateu forte. Forte demais, porque aquele nome carregava uma lembrança dolorosa. Uma lembrança que Eduardo tentava esconder até de si mesmo. Ele respirou fundo. Quem te deu isso? Insistiu, apontando para o pulso. Lucas ficou em silêncio por alguns segundos. O tipo de silêncio de quem escolhe palavras com cuidado. Foi meu pai, disse por fim, antes de morrer. Eduardo sentiu o chão sumir por um instante. Aquele objeto, ele conhecia, não só conhecia, tinha feito parte da pior decisão da sua vida. Seu pai. A voz saiu mais fraca. Qual era o nome dele? Lucas franziu a testa. Achou estranha aquela curiosidade repentina. Miguel. Eduardo fechou os olhos. Miguel. O nome ecoou dentro dele como um golpe. A memória voltou inteira. Um homem simples, honesto, que um dia bateu à porta dele, pedindo ajuda, e que saiu dali, de mãos vazias. O portão se abriu completamente. Eduardo apontou para dentro da casa. Entra! Lucas hesitou. Senhor, eu só vim entregar. Por favor,
interrompeu Eduardo. Entra, só um minuto. Lucas entrou sem entender nada. A mansão era silenciosa demais, fria demais. Eduardo caminhou até uma mesa antiga na sala. Abriu uma gaveta com cuidado. De lá tirou algo embrulhado em um pano velho. Colocou sobre a mesa. Lucas arregalou os olhos. Era outro objeto igual ao dele. Mesmo formato, mesmo desgaste do tempo. Eduardo engoliu em seco. Seu pai deixou isso comigo, disse. E eu nunca tive coragem de devolver. Lucas sentiu o peito apertar. Meu pai, a voz falhou. Sempre disse que confiava no Senhor. A frase caiu como um peso enorme. Eduardo se afastou, passando a mão no rosto. Durante anos ele construiu riqueza, empresas, poder. Mas naquele momento, nada disso importava, porque a porta que ele fechou no passado acabava de se abrir de novo. Lucas ficou parado, olhando para os dois objetos iguais sobre a mesa. O dele gasto pelo tempo, o outro guardado como um segredo antigo. Ele nunca teve luxo, nunca teve atalhos. Cresceu vendo o pai sair cedo e voltar tarde. Sempre cansado, mas nunca amargo. Miguel dizia que dignidade não se perde, mesmo quando o mundo tenta tirar tudo de você. Miguel trabalhou anos para Eduardo. Não como funcionário fixo, mas como alguém que acreditava demais nas pessoas. Quando ficou doente, procurou ajuda. Não pediu dinheiro fácil. Pediu uma chance. Eduardo prometeu que ajudaria, mas nunca ajudou. E aquele objeto foi deixado como garantia. Uma confiança que jamais foi devolvida. Eduardo caminhava pela sala inquieto. Quanto mais sucesso tinha, mais enterrava aquela lembrança. Dizia a si mesmo que não podia salvar todo mundo, que fez o que era possível. Mas no fundo, sabia que tinha virado as costas. Agora, anos depois, a conta chegava, e vinha na forma de um entregador humilde. Batendo à sua porta. Seu pai morreu achando que o senhor faria o certo, disse Lucas sem acusar, sem raiva, só com verdade. Aquilo doeu mais do que qualquer grito. Eduardo sentiu vergonha, não da pobreza de Lucas, mas da própria riqueza construída ignorando pessoas. O ambiente ficou em silêncio, um silêncio pesado. Eduardo percebeu algo simples e cruel. O menino que ele humilhou na porta carregava a herança moral que ele tinha perdido. E naquele momento ele entendeu. Não era só uma entrega atrasada, era o passado pedindo resposta. Eduardo apontou para a cadeira em frente à mesa. Senta, por favor. Lucas sentou devagar. Não se sentia à vontade naquele lugar. Tudo ali era grande demais, silencioso demais. A mansão parecia um museu. Bonita, mas fria. Eduardo ficou em pé por alguns segundos, observando o rapaz. O mesmo rapaz que minutos antes ele havia tratado como ninguém. Eu posso ajudar você, disse Eduardo, abrindo uma gaveta. Posso resolver sua vida agora. Ele puxou um talão de cheques. Caneta dourada. Movimento automático, como quem resolve problemas todos os dias. Lucas levantou a mão. Senhor. Falou com respeito. Meu pai não deixou aquilo com o senhor por dinheiro. A frase travou Eduardo. Ele percebeu algo incômodo. Estava tentando comprar a própria consciência. Lucas respirou fundo. Meu pai acreditava nas pessoas, continuou. Mesmo quando estava doente. Mesmo quando todos diziam para ele desistir. Lucas contou das noites no hospital. Do pai tentando sorrir mesmo com dor. Da esperança que ele tinha de que Eduardo faria o certo. Ele morreu achando que o senhor ia cumprir a palavra. Cada palavra caía devagar. Sem acusação. Sem raiva. Só verdade. Eduardo se afastou até a janela. Olhou para fora, mas não enxergava nada. Naquele instante entendeu algo cruel. O homem que ele se tornou não era o homem que prometeu ser. Construiu empresas. Criou impérios. Mas perdeu algo no caminho. Respeito por pessoas simples. Lealdade. Humanidade. Eduardo voltou-se para Lucas. Eu errei com seu pai, disse finalmente. E errei com você hoje. As palavras saíram pesadas, difíceis, mas necessárias. Se você aceitar, ele hesitou. Quero fazer o que é certo. Não por culpa, por justiça. Lucas ficou em silêncio, porque algumas feridas não se fecham no tempo de quem errou.
Lucas levantou-se. Eu preciso terminar minhas entregas, disse. Não posso decidir isso agora. Eduardo assentiu. Não tentou impedir. Pela primeira vez respeitou. Lucas caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se. Meu pai sempre disse que caráter se mostra nos pequenos momentos. E saiu. Eduardo ficou sozinho na sala enorme. Com dinheiro, com poder e com uma decisão que mudaria tudo. A casa ficou em silêncio depois que Lucas foi embora. Mas dentro de Eduardo tudo fazia barulho. Ele tentou trabalhar. Tentou ver relatórios. Mas a imagem do entregador saindo pelo portão não saía da cabeça. Não era raiva que ele sentia. Era algo pior. Consciência. Pela primeira vez em muitos anos, Eduardo não conseguiu dormir. Naquela noite sonhou com Miguel. O homem simples de olhar firme. Miguel não dizia nada. Só olhava. O olhar de quem confiou e foi deixado para trás. Eduardo acordou suando frio. Sentou-se na cama e entendeu. Não dava mais para adiar. Na manhã seguinte, Eduardo não mandou assistente. Não ligou para a secretária. Ele mesmo saiu. Foi até a empresa de entregas. Esperou. Quando viu Lucas chegando com a mochila nas costas, não falou como milionário. Falou como homem. Lucas, disse com a voz baixa, eu preciso conversar com você. Ali na frente de todos, Eduardo fez algo raro. Pediu desculpas. Não explicou demais. Não se justificou. Não colocou culpa no passado. Eu humilhei você, disse, e falhei com seu pai. Lucas ficou em silêncio. Os colegas ao redor também. Eduardo estendeu os dois objetos iguais. Isso nunca deveria ter ficado comigo. Eduardo não ofereceu esmola. Não ofereceu caridade. Ofereceu reparação. Quitou dívidas médicas antigas de Miguel. Criou um fundo com o nome dele. E ofereceu a Lucas algo que o pai sempre quis. Dignidade. Lucas aceitou. Não por dinheiro, mas porque era o certo. Eduardo nunca contou essa história em entrevistas. Nunca usou como marketing. Mas quem o conhecia percebeu a mudança. Passou a ouvir mais. Julgar menos. Respeitar quem chegava à sua porta. Porque aprendeu tarde. Mas aprendeu. Às vezes a vida não cobra com juros. Ela cobra com encontros. Coloca diante de nós pessoas que carregam histórias que ignoramos no passado. E nos dá uma chance rara. Fazer o certo. Antes que seja tarde demais. Nunca subestime quem bate à sua porta. Você não sabe o que aquela pessoa carrega. Essa história te emocionou? Então compartilhe. Porque alguém pode precisar ouvir isso hoje.